Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Eu queria pedir encarecidamente os irmãos que estão lá atrás para poder virem para frente, todos virem para frente. Eu não queria ninguém lá atrás, só vai ficar lá atrás o pessoal que fica, que tem alguma função lá em cima. Isso, irmãos, a partir de hoje, nós estaremos ministrando nessa apostila aqui. Foi essa apostila aqui, irmãos, que em junho do ano de 2008 chegou às minhas mãos. E aí eu me apaixonei pela visão do MDA. Eu li essa apostila num plantão de uma vez. Peguei, comecei e terminei. Não tenho aqui a quantidade de páginas. Deixa eu ver aqui. Não tem, umas 60 páginas. E eu li de uma vez e me apaixonei. Eu quero dizer para os irmãos que eu sou apaixonado pela visão do MDA. Isso daqui, desde o primeiro momento, queimou dentro do meu coração, Paulinho da Bete. Eu li e foi amor à primeira vista, paixão daquelas que a gente é capaz de fazer loucuras. E aí nós implantamos essa visão aqui na igreja. E para a honra e glória de Jesus, a visão tem sido um sucesso aqui na vida da Igreja Plenitude. Eu quero dizer que muitos de vocês estão aqui hoje. Vocês só estão aqui em virtude da visão do MDA. Foi através da visão do MDA que vocês foram ganhos, que vocês foram consolidados, que vocês estão sendo, muitos já são líderes, outros estão sendo treinados. E hoje nós vamos estar falando, queridos, a respeito dos 2 primeiros capítulos. São pequenos os capítulos. Pronto. Então, a igreja de Jesus aqui na terra, queridos, nos últimos anos, ela tem experimentado uma mudança de paradigma muito grande ao redor do mundo inteiro. Durante a reforma protestante, ela foi no século XV. A igreja se manteve mais ou menos pura até meados do século, até o final do século IV. A igreja primitiva estava pura, vivia exatamente de acordo com aquilo que estava no coração de Deus. Infelizmente, tornou-se a igreja oficial do Império Romano. Aí começou a derrocada, até que Deus levantou um homem poderoso, que foi Martinho Lutero, que fez uma reforma na igreja, e nós somos filhos dessa reforma. Nós só estamos hoje celebrando, adorando a Deus, vivendo o Evangelho puro de Jesus, porque Deus levantou esse poderoso homem chamado Martinho Lutero. Mas durante de 1500 até a metade do século XX, a igreja estava num paradigma de ser apenas uma igreja de celebração, uma igreja que tinha grandes celebrações, uma igreja que tinha apenas uma meia dúzia de pessoas dominando tudo, trabalhando, que a gente chama de clero, e os outros apenas sentados nos bancos e nada mais. Nos últimos tempos, na verdade, tem acontecendo uma mudança muito grande, e nós adoramos a Deus por isso. Começou com o reverendo Chola na Coreia, quando ele começou com a visão da igreja nos lares. Então, nos últimos tempos, a igreja tem havido uma mudança na visão, na estrutura e no funcionamento da igreja local. E quando nós falamos nessa mudança, nós estamos falando a respeito do resgate
da prática primitiva da igreja cristã se reunindo nos lares. Eu, por exemplo, não sou tão velho, apesar de ser um dos mais velhos aqui, né? Já ser quase um ancião, porque na nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja de jovens e de adolescentes e de casais jovens. Mas a igreja que eu converti há 32 anos atrás não tinha reunião dos lares. Era uma igreja que tinha um culto na quarta-feira de oração, tinha uma escola bíblica e um culto de manhã, e tinha outro culto no domingo à noite. E só. Mas nada disso. E começou na Coreia com o reverendo Show, né? Esse resgate, essa volta da prática da igreja primitiva, porque a igreja primitiva, ela se reunia nos lares. Por muitos anos, queridos, diversas igrejas têm promovido células, pode ficar ainda no outro, não precisa passar agora não. Por muitos anos, diversas igrejas têm promovido células ou grupos caseiros, mas como mais um ministério. Eu mesmo, como eu já estou ficando velho, eu já vi essa transição acontecer. Eu converti numa igreja que não tinha célula. Depois eu fui congregar numa igreja que tinha célula, Tiago. Mas tinha célula como tinha louvor, teatro, adoração, como tinha os outros ministérios. As células eram mais um ministério. É o que nós chamamos de igreja com células. Igreja com célula é aquela igreja que tem célula, mas o foco dela não é a célula. Quantos estão entendendo? E a igreja em células é a nossa, que é uma igreja que está na célula. Tem mais gente congregando nas nossas células durante a semana do que nos nossos cultos de celebração. A visão da igreja neotestamentária era diferente. Na igreja primitiva, os cristãos se reuniam nos lares, não como opção, eles não tinham opção. Porque quando a igreja, logo na primeira semana depois de Pentecostes, já tinha 8.000 pessoas celebrando na igreja de Jesus. 8.000. E não tinha templo para esse povo se reunir, não cabia, não tinha, eles não tinham opção. E a opção foi a igreja se reunir aonde? Nos lares. Aleluia. Né? Não era uma questão de opção, é porque a igreja no lar era o coração da igreja local. Era o centro das atividades que aconteciam nos lares. E essa mudança de paradigma de uma igreja só de celebração para uma igreja em células é chamada de segunda reforma. A primeira foi com Martinho Lutero. E a segunda, essa onda maravilhosa, poderosa, deslumbrante, apaixonante, que é a igreja em células, que é a igreja no lar. Essa segunda reforma, irmãos, está levando a igreja de volta às estruturas originais da igreja, no sentido de restaurar a igreja no lar, e mais do que isso, e aí é que eu acho isso fantástico, de colocar o ministério na mão do povo. Diga assim para o seu vizinho: que há de mais lindo na visão do MDA é colocar o ministério na sua mão, meu irmão. Aleluia. Queridos, se vocês me perguntarem aqui, pastor, qual é a coisa mais linda que o senhor acha na visão? É o fato do ministério estar na mão de vocês. É o fato de cada crente, cada convertido se tornar um líder compromissado. Alguém que é capaz de reproduzir, de replicar, de transferir aquilo que recebeu para outros irmãos. Essa é uma das principais razões pelos quais a igreja cresce. Então, quando uma igreja local realmente passa por essa segunda reforma, os grupos dos lares, que nós chamamos de células, se tornam o coração daquela igreja.
Irmãos, o coração, quem estiver dormindo tem que acordar. O coração, aleluia, da igreja local, da igreja Plenitude e a célula. Diga para o seu vizinho: o coração da igreja Plenitude não é o culto de celebração, é a célula. Esse tipo de igreja tem sido chamado de igreja de células, ou em células, em contraste com a igreja com células, onde as células são das muitas opções, mas aqui na nossa igreja, congregar numa célula não é opção, é um privilégio. Diga assim: meu irmão, você é um privilegiado, porque você está dentro de uma célula. Quando você adoecer, alguém vai atrás de você. Quando você desaparecer, alguém vai correr atrás de você. Na igreja em célula, diz para ele: você não é mais um. Você tem nome, tem identidade. Você é precioso. Você é importante. Você tem um pastoreio bem de perto. Aleluia! Oh, glória! Queridos, quero dizer uma coisa para vocês. As maiores igrejas do mundo hoje são em células. Pode passar o próximo. As maiores igrejas do mundo são em células. Se você não sabe, tem igrejas aí com 300 mil, 200 mil, 400 mil, 500 mil pessoas. E é só o começo. Diga para o seu vizinho: a próxima vai ser a igreja Plenitude. Diga para o seu vizinho. É isso aí. Diga para o seu vizinho assim: meu irmão, você está fazendo parte de uma geração que está marcando a sua geração. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha o que eu estou dizendo. Vocês são mais jovens do que eu. Nenhum cantor evangélico, por mais famoso que seja hoje, vai perdurar se ele não estiver sendo pastoreado, se ele não estiver dentro da visão de ganhar e de cuidar. As grandes igrejas hoje que estão por aí, vocês vão ver, se essas igrejas não entrarem na visão de cuidar das pessoas, qual vai ser o fim dessas igrejas? Todas as maiores igrejas locais do mundo já estão nesse novo paradigma promovido pela Segunda Reforma. Todas são igrejas em células. Existem, porém, diversos modelos. Tem o modelo do pastor Cho na Coreia, que é o modelo 5x5. Esse modelo organiza cada 5 grupos debaixo de um supervisor e assim por diante. É mais ou menos como o MDA. Pastor Ebe aprendeu com o reverendo Cho. Ele foi lá na Coreia. Deus quiserendo que vem, quem vai é eu e a pastora Angélica, amém? Vou lá à Coreia aprender. E Deus tem usado o pastor Davi Cho para motivar muitas e muitas igrejas para entrar na visão de células. Outro método desenvolvido pelo Ralph Neighbor, que a gente teve o privilégio não de conhecer, né, mas de ouvi-lo, vê-lo, estar perto dele, falar com ele, bater até uma foto com ele lá em Santarém, no Pará. É o modelo dos grupos de interesse. Esse modelo dá chance de cada membro formar subgrupos, ganhando pessoas para Jesus na área de seu interesse. Ultimamente, muitas igrejas estão implantando um modelo que se chama G12. Aqui no Brasil até teve uma modificação para M12. São grupos de discipulado de 12 pessoas que têm tido um sucesso impressionante na Igreja Evangélica Missão Carismática Internacional de Bogotá, na Colômbia. Não é?
A visão é de que todos sejam líderes, e uma das vantagens deste modelo é que o discipulado tem vínculos mais duradouros. O que é o G12? É que eu abro uma célula e eu tenho que ter 12, eu tenho que formar 12 líderes, 12 discípulos. E tenho que incentivar cada um deles a ter mais 12, ter mais 12, ter mais 12. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Só que em canto nenhum na Bíblia, a Bíblia manda ou diz que a gente tem que ter 12 discípulos. Por acaso Jesus teve 12. Mas a Bíblia diz para a gente fazer discípulos no plural. Pode ser 2 não é plural? 3 não é plural? Então quando Jesus manda fazer discípulos, pode ser de 2 até a quantidade que você possa garantir que realmente você vai cuidar bem. Não adianta você ter 12 e cuidar desses 12 mal e porcamente. Não reunir, não cuidar. Eu acho muito difícil cuidar bem de 12. Eu tenho 5 discípulos eu pago um preço às vezes para reunir com eles. Não adianta você querer ter muitos. O importante não é quantidade, é qualidade, porque a qualidade é que gera a quantidade. Mas um modelo mais recente que tem surgido é o MDA. Pode passar o próximo, é o MDA. E o que marca o MDA, a marca maior do MDA, o que distingue o MDA dos outros, foi um upgrade que Deus deu ao pastor Ibe Huber. Se chama discipulado 1 a 1. Diga para o seu vizinho, a marca do MDA é o discipulado 1 a 1. Pode aplaudir a Jesus. E com o discipulado 1 a 1, queridos, é possível a igreja local ganhar multidões sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Porque mesmo numa célula que tem 10 pessoas, 12, não dá para a gente cuidar direito de 12. O que garante que as pessoas vão converter e nós vamos consolidar essas pessoas e que nós vamos cuidar muito bem delas é o discipulado 1 a 1. Pastor Eibe sempre diz o seguinte, que quando Deus deu a ele o MDA, a igreja tinha 200 pessoas. E ele tinha mais trabalho, mais dor de cabeça, mais aflição, mais crise, mais angústia, mais aquele sentimento de que não estava fazendo a coisa direito, cuidando de 200 só, como a igreja tradicional, do que agora, só em Santarém já tem mais de 65 mil pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então ele diz assim, olha, na visão do MDA, eu me sinto cuidando melhor de 65 mil do que quando eu estava sozinho, cuidando de 200. Diga assim para o seu vizinho, ninguém pode fazer tudo sozinho. Aqui hoje deve ter o quê? 250 pessoas aqui. É isso? Tem 250 e quantos? Eu tenho 250. Gente, não dá para eu e a Angélica cuidar de vocês. É impossível. Agora nós estaremos, do dia 22, multiplicando o nosso culto de celebração. A terceira coisa que nós estamos explicando, porque eu sempre digo que na visão do MDA a gente começa multiplicando discípulos, multiplicando líderes, multiplicando células, e depois é que multiplica o culto de celebração. E aí vai ficar legal, porque cada culto tem menos gente do que hoje. O que vai acontecer? Vai dar para a gente pastorear melhor. Eu daqui de cima vai dar para eu ver quem vem, quem não vem. O meu olho vai estar mais ou menos naquilo que era há 6, 7 meses atrás. E sucessivamente, quando nós chegarmos um culto aqui a 600 pessoas, adultos, aí a gente multiplica de novo aquele culto. E assim por diante. Porque o que nós queremos aqui é garantir, queridos, que cada um seja bem cuidado. Isso é a nossa crise eterna. Garantir que o cara que converte seja consolidado, que não se perca os novos, que não se perca os velhos. E esse é um trabalho, diga para o seu vizinho, esse é um trabalho que você
é chamado a fazer. Todos são chamados a fazer. Porque o ministério está na mão de vocês. Aqui nós não temos medo de racha, não temos medo de alguém crescer mais do que a gente. Você sabe qual é a maior alegria de um líder? É quando ele gerou alguém que fica maior do que ele. Qual é a alegria de um pai? Meu pai era um homem muito humilde, era almoxarife de construtora, que tomava conta do depósito das obras. Formou os filhos todos. Donete, esse homem não é um homem feliz, satisfeito em virtude disso? Todos formados. Do ponto de vista humano, os filhos do seu Zé de Oliveira ficaram maiores do que ele. É a maior alegria do meu pai. Ele fala com honra, assim, com alegria, de que os filhos formaram. Tem um filho médico, né? Assistente social, enfermeira, veterinário. Então a maior alegria que você pode ter não é o seu sucesso. Diga para o seu vizinho: a marca do seu sucesso não é o seu sucesso, é o sucesso dos seus discípulos, dos seus sucessores. O que vai dizer se você é bom como líder não é você ter sucesso, são as pessoas que você está gerando alcançarem o sucesso. Pode aplaudir Jesus. Então Jesus, sendo o primeiro apóstolo, ele demonstrou que o discipulado era um conjunto de fatores, como convivência, o modelado do ministério, investir um a um, investir em grupo de discipulado, orar junto, congregar junto, tudo isso é o discipulado. Nós vimos depois que os apóstolos e líderes da igreja primitiva seguiram esse modelo. Em nenhum lugar diz que qualquer um deles, como eu falei, teve 12 discípulos ou apóstolos. O número era flexível. A Bíblia deixa bem claro, porém, que o modelo apostólico discipulado que Jesus havia iniciado continuou. Diga assim para o seu vizinho: o que é mais importante não é só você marcar a sua geração. O que é mais importante é você garantir que a próxima geração vai marcar também a sua geração. A coisa aqui Deus está fazendo um mover maravilhoso, mas o mais importante é que nós temos que garantir que daqui a 50 anos, quando a gente já tiver, 50 com 47, 97, eu já fui para Jesus faz tempo. Então presta atenção. A gente tem que garantir que nós vamos passar o nosso cajado. Eu já vi muitas grandes igrejas de surgirem e desaparecerem, porque não fizeram sucessores, não passaram o seu cajado, não influenciaram a próxima geração para dar continuidade a esse fruto permanente. Jesus fez isso. Ele pegou 12 cabras, só misericórdia a eles, e fez de cada um deles grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. Barnabé foi atrás de Saulo, que depois se transformou em Paulo. Se não tivesse Barnabé na vida de Saulo, Saulo possivelmente não tinha se transformado em um Paulo. Queridos, tem quanta gente por aí fora, Tiago, Saulos da vida com potencial enorme, nas cadeias, nos presídios, rendido à droga, ao crime, à prostituição, à idolatria, ao humanismo, à feitiçaria, ao ateísmo. Que Deus quer me usar e usar vocês para a gente transformar esses Saulos da vida em grandes apóstolos, em grandes pastores, em grandes homens de Deus. Nós vemos Paulo aí já investiu em Silas, em Timóteo, em Lucas. A história diz que Pedro investiu muito em João Marcos, e assim por diante. Este é o modelo de discipulado apostólico. E há 2 textos na Bíblia, pode passar o próximo, que são marcantes na visão do ideal. O primeiro está em Mateus 28, 18 a 20, que diz assim: então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra.
Portanto, vão. Isso aqui é uma ordem. Diga para o seu vizinho, Jesus está te dando uma ordem. Façam discípulos. Os discípulos aí está no singular ou no plural? Então, cada um de nós tem que ter pelo menos 2 discípulos. Um dos critérios para você ser um líder de célula é você ter pelo menos 2 discípulos. Se você é supervisor de setor, tem que ter pelo menos 3 discípulos. Não seja econômico em fazer discípulos. Diga para o seu vizinho, deixa de mesquinhez. Faça muitos discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que quem batiza aqui é quem faz o discípulo. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com quem? Com vocês até o fim dos tempos. Queridos, sabe que é a certeza que a gente tem que Jesus está nesse negócio com a gente? Porque nós estamos fazendo o negócio dele. Amém? Diga assim para o seu vizinho, o negócio da igreja de Jesus é fazer discípulos. É o nosso business, é o nosso negócio, é a nossa especialidade. Timóteo 2,2, esse texto é poderoso, irmãos. Diz assim, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confio-os a homens o quê? Diga para o seu vizinho, o discipulado é para os fiéis e para os dignos. O pastoreio é para todos. Que sejam também capazes de ensinar o quê? Outros. Tem gente que diz assim, eu quero discipular, mas não quero ser discipulado. Tem outro que diz assim, não, eu só quero ser discipulado, pastor, eu só quero receber. Eu sou uma ovelhinha que eu quero engordar, até explodir de gordura espiritual. Segundo Timóteo diz que essas duas posturas estão erradas. Você está sendo ensinado para ensinar. E só quem pode ensinar é quem está sendo ensinado. Só quem pode discipular é quem está sendo discipulado. Só quem pode liderar é quem está sendo liderado. Um bom discípulo vira um bom discipulador. Um bom líder, um bom liderado vira um bom líder. Isso, pastor, ele pregou agora na conferência e abriu a minha visão. Porque aí eu quero confessar um pecado para vocês. Às vezes eu era tentado, numa tentação satânica, de pensar em desistir de uma pessoa que não queria ser discipulada. Quando ele falou isso, eu digo, meu Deus, falei até para a Angélica, eu estava do lado dela, foi na terça-feira, tem 15 dias, e eu disse, a ficha caiu para mim hoje. Diga para o seu vizinho, ninguém pode abandonar ninguém no exercício do pastoreio. Discipulado não é pastorear. Discipulado é algo mais profundo. Então tem gente que não quer ser discipulado, resiste. A gente deixa lá, continua pastoreando ele. Continua pastoreando, continua cuidando, continua indo atrás, continua orando, continua ensinando. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se o cara não quer, não adianta forçar. Deus não força ninguém a nada, tudo forçado é ruim. Diga assim, até doce de leite demais enjoa. Quando uma pessoa não quer, não adianta, mas quando ela quer, diz o pastor ele, que até um cachorro pode discipulá-la. Às vezes, a pessoa não quer discipular, diz assim, mas pastor, eu não estou preparado. E quando é que tu vai estar preparado? Hoje um rapaz, eu falei para ele hoje lá no consultório, e ele dizendo, pastor, eu estou aprendendo. E eu digo, e quando é que tu vai saber tudo ao ponto de querer ensinar para os outros? Qual é o limite do conhecimento? Você vai conhecer quanto de Deus para dizer, agora eu estou formado, pós-doutorado, pós-doutorado, pós-mestrado, para poder agora eu cuidar de ninguém. Isso é uma mentira do diabo, irmãos. Diga assim para o seu vizinho, qualquer um que tem um coração ensinável
Para aprender, já pode ensinar. Já pode ensinar. Se você tem um coração ensinável, você já pode ensinar. Agora, se você é um cara que não quer aprender, que acha que sabe tudo, aí não dá certo, não. Se a gente, no dia que eu achar que eu sei tudo, irmãos, é o começo da derrocada dessa igreja. Diga assim para o seu vizinho: você tem que sempre estar aberto para aprender. Porque por mais que você saiba, você não sabe tudo. Está escrito, queridos, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 13, de que nós sabemos em parte, conhecemos em parte. Só um dia nós vamos conhecer inteiramente. E esse dia não é aqui na terra, é só lá no céu. Enquanto a gente estiver aqui na terra, nós somos eternos discípulos, aprendizes. Amém? O próximo. O modelo de discipulado apostólico, ele abrange diversos fatores englobados na igreja local. Sem dúvida, o fator central do modelo é o discipulado 1 a 1, que todos na igreja recebem. Porém, esse modelo fala da visão geral, de como cremos que a igreja local deve funcionar. Capítulo 2, o próximo. A importância da igreja local. Abacuque 2, 22 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Diga assim para o seu vizinho: a Bíblia fala até de merchandising. A Bíblia ensina até sobre marketing. Vocês sabem o que está escrito aqui em Abacuque 2:2? O mundo moderno chama de outdoor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito Santo te diz: grava no outdoor, letra grande. Você sabe que o outdoor é feito para a gente passar de carro e ler a uma velocidade normal. Quantos estão entendendo? Então a Bíblia dá aula de marketing, quando explica que tem que fazer um outdoor. Então Deus deu uma visão clara ao pastor Eibe, e ele transmitiu essa visão aí no mundo inteiro, tem transmitido. Nós recebemos de Deus através dele. Mas quem foi que colocou na minha mão essa apostila, irmãos? Foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que fez essa apostila chegar na minha mão. Que eu comecei a ler e eu fiquei doido das ideias quando eu estava lendo, estava comendo. Porque a visão do MDA vem do Espírito Santo. E ela é somente pelo Espírito que alguém pode implantá-la. A Bíblia diz que não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Nós não estamos implantando essa visão aqui, irmãos, debaixo de coação, não. É o Espírito Santo de Deus que está fazendo a obra, amém? Quando eu vejo aqui já dezenas de líderes aqui, nós temos 80 e tantas células. Pessoas que já estão rompendo, multiplicando. Nós temos 18 supervisores de setor. Nós temos 5 supervisores de área já. Logo, logo teremos vários pastores de distrito. Logo, logo teremos várias igrejas locais. Logo, logo nós teremos igrejas no interior do estado. Depois no Brasil, e depois Deus vai abrir as portas do mundo para nós entrarmos e invadirmos áreas que ninguém foi. Deus vai abrir portas, irmãos, para essa igreja. Eu vou ver isso acontecer. Não é coisa que o meu filho vai ver, não. Eu vou ver com esses meus olhinhos aqui Deus abrindo portas. Mas a Bíblia diz que o relacionamento com Deus é pé ante pé. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Deus não vai, hoje Deus não vai fazer isso com essa igreja. Não é o tempo ainda, mas vai chegar o tempo. Nós estaremos sendo fiéis no pouco, e sobre o muito Deus vai nos colocando. Sendo fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocando. Sendo fiel, cuidando de um, cuidando de dois, Deus vai dar 10, 20, 100. Daqui a pouco você está pastoreando 500, 1000, aleluia.
Queridos, Jesus, passo próximo. Jesus em Mateus 6,33 diz assim, e eu queria poder explicar de forma que eu entendi isso. Olha, toda vida que eu leio, rapaz, vem um negócio novo dentro do meu juízo. E eu fico vibrando cada vez mais com essa visão. Jesus diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino. O que é que a gente tem que buscar em primeiro lugar? O reino de... Diga para o seu vizinho, meu irmão querido, você deve buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, irmãos? Deus está implantando o seu reino aqui na terra e Ele tem deixado bem claro qual é a visão dele para nós. O próximo, só um instantinho, fica aí. Então, o que Deus tem deixado claro para nós é a mesma coisa que Ele deixou claro para Adão e Eva quando fez. Quando Deus fez Adão e Eva, o que foi que Deus, a ordem que Deus deu para Adão e Eva, qual foi? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e governai-a. Crescer, multiplicar, encher a terra e governar. Aquilo que eu já falei aqui, tem crente que só quer crescer. Cresce, 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 cresce tanto que fica orgulhoso. O cara cresce tanto que ele começa a se achar cheio de Bíblia. Não que eu tenho, você tem que aprender a Bíblia, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Mas o cara só cresce, só é um bichão, sabidão, mas ele nunca gerou ninguém. Edinho, ele nunca multiplicou. E sabe o que acontece errado nas igrejas por aí? Que bota gente para governar, Tiago, sem ter crescido e multiplicado e não ter enchido a terra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O cara é líder do louvor, nunca ganhou uma alma para Jesus, nunca discipulou ninguém, nunca liderou uma célula e bota para liderar o louvor da igreja. Às vezes se torna um pastor sem nunca ter pastoreado ninguém. E a Bíblia diz que eu tenho que crescer primeiro. Que crescimento é esse? Crescer em Deus, crescer em intimidade com Deus, crescer no conhecimento de Deus, crescer no meu relacionamento com a minha esposa, crescer dentro de casa cuidando dos meus filhos. Depois sim, aí eu vou ganhar, cuidar. Estou multiplicando, estou enchendo a terra, e só depois eu posso governar. Por isso é que na igreja aqui, para se tornar um pastor, tem que avançar na visão. Essa não é a maior motivação, presta atenção no que eu estou dizendo. Isso é a consequência de uma pessoa que tem um coração voltado para fazer realmente a vontade de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, queridos, por quê? Porque Adão e Eva gozavam de perfeita comunhão com Deus, e assim eles refletiam a glória de Deus perfeitamente. Na medida em que eles obedecessem a ordem de crescer e multiplicar, toda a terra ficaria cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Aonde a igreja plenitude hoje está, nós estamos dominando, amém? Diga para o seu vizinho, nós estamos dominando. A gente chega lá no Papicu, na Verdes Mares, é crente para todo lado, é os crentes batendo nos outros, amém? E eu tenho profetizado na Verdes Mares, lá na Cidade 2000, no Vicente Pison, aonde a igreja está, São Cristóvão, Edson Queiroz, Luciano Cavalcante, aonde mais? Eu tenho, aonde? Jardim das Oliveiras, que aonde nós estamos, nós vamos ganhar e multiplicar. Aonde nós estamos, um dia vai ser célula assim, célula também. Vai estar sendo multiplicado uma célula aqui, a outra lá a porta da frente, lá está multiplicando também. E aí o plano original de Deus continua o mesmo, irmão. Deus nunca mudou. Pode passar o próximo. Pode passar. Deus nunca mudou. Mesmo que o homem natural, por causa do pecado, não reflita a glória de Deus, aquelas pessoas que já nasceram de novo, verdadeiramente refletem a sua glória. Aonde você mora, meu filho, se você é crente, a glória de Deus está sendo refletida através da tua vida. Aonde tem uma célula, a glória de Deus está sendo refletida através dessa célula. E está iluminando ao redor, está incomodando o inferno.
Então a ordem de Deus continua a mesma. Ele diz: eu quero o meu reino implantado sobre toda a terra. E isto vai acontecer quando os meus filhos colocarem o meu reino em primeiro lugar, crescerem e multiplicarem até que toda a terra esteja cheia de pessoas que reflitam a minha glória. Então o que é o reino de Deus? É crescer, multiplicar e encher a terra. Assim como as águas cobrem o mar, a glória de Deus enchendo também toda a terra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, muito bem. Mas qual é o contexto em que nós devemos buscar o reino de Deus? É fácil dizer que eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus, mas na prática, como é que eu posso fazer isso? Você diz: pastor, eu quero buscar o reino de Deus, amém? Quantos querem buscar o reino de Deus aqui? Buscar o reino de Deus. Mas como é que eu faço? Jesus disse assim: eu edificaria a minha igreja. Em outra ocasião ele disse: quem comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, o reino de Deus aqui na terra se manifesta e é centralizado na igreja do Senhor Jesus. Passe essa imagem aí no coração. O reino de Deus, o coração do reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Posso saber então que verdadeiramente eu estou buscando o reino de Deus se eu estiver trabalhando com Jesus na edificação da sua igreja mundial. Mas como a igreja mundial do Senhor Jesus é edificada? Através da igreja local. Se eu estou edificando o reino de Deus, é porque eu estou edificando a igreja de Jesus. Quantos estão entendendo? O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É edificar a igreja de Jesus, a igreja mundial de Jesus. Mas como é que a gente edifica a igreja mundial? Através da igreja local. Queridos, nos Estados Unidos já fizeram uma pesquisa de que tem 30% dos crentes evangélicos dos Estados Unidos que eles não congregam mais em igreja local. 30%. É pela internet. Então, o diabo sabe que a igreja local é responsável, é o coração da igreja de Jesus. Se eu não estiver edificando a igreja local, eu não estou edificando como eu devo a igreja mundial do Senhor Jesus. A Bíblia fala muito mais acerca da igreja local do que da igreja mundial. Estamos trabalhando com Deus ou contra Deus? Pergunta ao teu vizinho: você está trabalhando com Deus ou contra Deus? Talvez muitos não saibam disso, mas quem não está na visão da igreja local, aqui na igreja não tem gente assim não, mas tem gente que visita uma igreja, vai a outra, nunca se fixa num canto, nunca cria raízes. Mas quem não está na visão da igreja local, ajudando a igreja local a crescer e multiplicar em quantidade e qualidade, está na realidade, mesmo se for por omissão, trabalhando contra Deus. Queridos, por isso que esse modelo que eu preguei aqui domingo, aquela mensagem do pastor Eibe, sobre os inimigos da comunhão, e eu falei que igreja que vive só de celebração, que não tem comunhão, que as pessoas vão lá atrás da bênção. Meu irmão, vem atrás de uma bênção. Diz para o teu vizinho: não precisa você ir atrás da bênção. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, a bênção de Deus vai correr atrás de você. A bênção vai atrás de você. O que diz a Bíblia em Deuteronômio? Deus coloca máxima importância na igreja local, porque a igreja local é o coração da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. A igreja local, isso aí, é o coração da igreja de Jesus. O apóstolo João, vamos ler um texto lindo para finalizar, falando sobre a importância da igreja local. Um texto está em Apocalipse, capítulo 1, de 10 até o 20, diz assim: no dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envia a estas 7 igrejas:
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O próximo. O próximo. Não, pode passar o próximo. Isso. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como a lã. Não, queridos, volta aí. Perdão, isso. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. João teve uma visão, irmãos, e ele viu primeiro o quê? 7 candelabros. E por trás dos candelabros ele viu quem? Agora eu quero descrever isso para vocês, que esse texto é lindo. Eu quero descrever esse texto. Põe aqui no silencioso. Eu sei que tem colocado. É lindo a descrição de Jesus. Olha que coisa linda. É uma das mais lindas descrições de Jesus na Bíblia. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como de chama de fogo, aleluia. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. O próximo. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Rapaz, que visão maravilhosa. Eu lá para ver, irmãos. Quando vi João, querido, o apóstolo do amor, quando ele viu, ele caiu aos pés como morto. Quando ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Aleluia. Eu quero dizer que todos nós aqui um dia vamos ter essa visão, amém? Sou aquele que vive, eu tive morto, mas agora eu vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto os presentes como as que acontecerão. Agora no 20, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quem são os anjos da igreja? É o pastor? Não é só o pastor. São os supervisores de área, são os supervisores de setor, são os líderes de célula, são os auxiliares. Quando eles tiveram aquela visão, eles viram 7 estrelas, que é a perfeição, o número 7. Quer dizer, ele viu a perfeição do ministério pastoral na vida da igreja, irmãos. E viu 7 candelabros, que é a igreja perfeita de Jesus. João viu o que? João viu a igreja local, Tiago. João viu o supervisorzinho que está pagando o preço, o líder de célula, o discipulador também é um anjo, uma estrela, porque ele está discipulando, ele está pastoreando. Ele é a menor igreja, é o discipulado 1 a 1. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é revelação profunda, irmãos. É a igreja local a coisa mais importante. Quando eu vejo é de uma pessoa trabalhando contra a igreja, criticando a igreja, falando mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do discipulador, fala mal. Gente, aqui na igreja Plenitude não tem isso não, mas por aí onde tem, isso é algo terrível, porque você está trabalhando contra o reino, você está tocando naquilo que é precioso para Deus, naquilo que quando João viu aquela visão, estava nas mãos de Jesus. Jesus diz: aquele que vem a mim, de modo algum eu rejeito. Aquele que está nas minhas mãos, ninguém arrebata. Querido, se você é um discipulador, se você é um líder de célula, supervisor, setor e área, eu quero dizer para você de que você está nas mãos desse, aquele que vive para sempre. Você está nessa mão maravilhosa. Essa é a tua segurança. Essa é a tua segurança. Essa é a certeza de que a coisa vai dar certo. E tem gente que só sabe estar na igreja para criticar, não faz nada. Normalmente é quem não faz. Vive na ociosidade, não tem ocioso demais. Que a pessoa que tem que fazer, não fica preocupado com a vida de ninguém nesse sentido. Está em crise é com outros motivos, para a igreja multiplicar, aquele irmão que desviou para ir atrás, para amar, para aceitar.
É impressionante, irmãos, a importância que Deus dá à igreja local. É impressionante a importância que Ele dá à igreja local. E é impressionante a importância que Deus dá aos pastores. Aqueles que estão pagando preço, Moisés. Estão indo atrás. Às vezes eu estou lá no meu consultório e eu me lembro de vocês. Às vezes eu estou em casa e eu me lembro de vocês. Às vezes, muitas vezes eu estou na quarta-feira, supervisionando um lugar, eu me lembro de vocês que estão pagando o preço. Vira para o teu vizinho e diga: você é um anjo que está nas mãos de Deus. Você é um anjo do número 7. Você é um anjo perfeito. Pode aplaudir a Jesus. É uma mentira do diabo quando o diabo diz que você não pode. É uma mentira do diabo quando o diabo lhe acusa. Quando o diabo quer lembrar do seu passado, ou até do presente. Porque o sangue de Jesus te purifica do passado, do presente e do futuro. O sangue de Jesus é como Jesus. Ele é o começo e o fim. É uma mentira do diabo quando ele diz que você não presta, que você não é capaz. Porque você é um anjo perfeito diante de Deus. Você é a própria perfeição em Deus. Você é a própria justiça de Deus. E se eu sou a justiça de Deus e se você é a justiça de Deus, nada vai conseguir nos conter. O mundo é pequeno para a gente ganhar. Nós estamos pensando em 10 mil. 10 mil é pouco para uma cidade de 3 milhões. E eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: o que é que você pensa acerca de você mesmo? O que é que você espera de você? O que é que você espera que você seja daqui uns 10 anos, daqui um ano, daqui a 6 meses? Quero dizer para você o seguinte: que se é para fazer a obra de Deus, vamos fazer direito, vamos fazer com pegada forte, vamos fazer para botar quente, vamos fazer de forma que o inferno trema e os céus se abalem, e de lá a gente escute de Deus: esse é o meu filho amado, em que nele eu tenho prazer. Se é para fazer, vamos fazer. Deus não nos chamou para a gente fazer, estabelecer a igreja dele aqui na terra de qualquer jeito, irmãos. Deus não nos chamou para a gente ser uma igrejinha de beira de esquina, não. Deus nos chamou para a gente ser uma igreja que está marcando um tempo, que está marcando uma geração, que vai marcar a próxima geração, que vai marcar até a última geração. Quando Jesus voltar aqui na terra, Jesus tem nos chamado, irmão, nos comissionado, nos impulsionado pela sua misericórdia, pela sua graça. Porque tudo que acontece é apesar de nós, mas Deus resolveu nos usar. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Nós somos anjos. Anjos com asa curta, para não voar muito para longe, entende? Não pode voar para longe não, tem que estar perto aqui da gente, amém? Glória a Deus, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que a visão da MDA, indico vocês comprarem essa apostila, todo mundo que ame a visão, porque aqui está a visão, reler, aplicar no coração, porque o menor que tem aqui hoje vai se tornar pastor de multidão. Se eu estou pensando para começar em 10 mil, eu tenho que ter 1000 líderes de células. Eu tenho que ter 200 supervisores de setor. Pelo menos 70 supervisores de área. Pelo menos 20 pastores de distrito e vários pastores de igreja local. Eu quero dizer para vocês que a nossa medida aqui não é a medida da mediocridade. A nossa medida é a medida que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém?